O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio com o Lado B do Rio 337, chegando no seu feed. O time tá completo novamente, com Fagner Torres Lima e Daniel Soares aqui no Saúl Studio e Luara Ramos via internet. E já emendamos aí, time completo 3 semanas, hein? Time se entrosando novamente. Hoje a gente vai falar sobre o absurdo escândalo dos órgãos transplantados com HIV no Rio de Janeiro e também responderemos algumas perguntas dos ouvintes. Fagner, vamos repercutir esse caso bizarro aí. A gente até derrubou uma parte da pauta, o programa ia ser todo para responder as perguntas, mas não tinha como não falar sobre isso. Enfim, vamos ter que abordar aí mais um episódio envolvendo a administração Cláudio Castro, né? Bem-vindo. Bem, obrigado, boa noite. O time está completo, mas por pouco tempo, né? Depois de hoje só estará completo novamente, se depender de mim, no dia 7 de novembro, porque eu vou ficar aí algumas semanas fora. Comemorando a Revolução Russa. Pois é, vou ficar fora aí mais uma vez por conta de trabalho. Pois é, né, cara, esse tema curioso, eu achei muito curioso, porque tanto o doutor Luizinho, né, que foi secretário de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e que, por sinal, é primo do dono do laboratório PCS lá em Nova Iguaçu, quanto a questão de um outro tema, mas que é a falta de luz em São Paulo, as duas coisas foram citadas no programa passado, né, quando a gente falou sobre a política do Rio de Janeiro, o futuro do Eduardo Paes como candidato a prefeito, a governador, talvez, em 2026. A gente citou aqui o doutor Luizinho como um possível... Perilo, né? Citou na live. Como um possível antagonista, né, no futuro próximo. E aí agora acontece essa situação com esse escândalo, né? Esse é o escândalo absurdo que a gente vai debater aqui e que pode colocar, não é que coloca, mas pode colocar em xeque não o futuro político, mas eu digo a própria política de transplantes, né? As pessoas tendem a ficar desconfiadas do que quando precisar desse serviço público, né? E aí eu achei que a gente deveria trazer esse assunto para a gente discutir, porque isso é um absurdo, na minha, assim, um crime bárbaro que o governo do estado ele perpetra contra a população, contra a saúde pública, né? Isso é fruto do descaso absoluto da saúde no governo do estado do Rio de Janeiro, um governo completamente acéfalo, né, com um governador completamente incapaz e corrupto, tanto quanto seus correligionários aí nesse governo de uma maneira geral, e isso está muito relacionado com aquilo que eu também falei na semana passada, né, que as pessoas que são próximas ao Eduardo Paes que eu conheço têm muita desconfiança, né, da política do Eduardo Paes, do Cláudio Castro, então acaba acreditando muito que o Eduardo Paes pode vir candidato no ano que vem, em 2026, e enfim, ganhar a eleição para o governo do estado, tudo aquilo que a gente falou na semana passada. Então acho que é um tema que vale a pena a gente debater aqui, porque foi uma notícia que foi revelada na última sexta-feira e que é um absurdo. Luara, bem-vinda. Hoje a gente também vai responder algumas perguntas dos ouvintes, essa interação que a gente gosta de fazer, né? E vou te fazer uma pergunta que não está no script, mas como é que tá a volta ao Twitter, né? Você que, como eu falei na semana passada, foi muito cobrada para estar no Blue Sky. Nós 3 estamos, o Lado B também tá, e você não foi para o Blue Sky, o Twitter voltou, você tá lá no Twitter. A gente sentiu bastante, uma parte da nossa audiência considerável não voltou pro Twitter, a gente tá com uma audiência maior no Blue Sky nesse momento. Como é que tá aí você, representante do Lado B no Twitter, nessa volta aí para
com a interação com os ouvintes, que é um negócio que você preza muito, se você está considerando vir para o Blue Sky para poder interagir melhor, enfim, como é que tá aí esse momento aí de rede social? Bem-vindo. Caio, olá Fagner, Daniel, olá para todo mundo que me ouve a partir de agora e que me segue no Twitter. Não sei, porque a interação lá tá bem baixa, né, cara? Eu voltei, todo dia eu perco seguidor, nem falo nada. Falei, o que aconteceu, gente? Acontecia só quando tinha jogo do Galo, mas agora perder seguidor todo dia, eu fico... tava ressabiada, mas já entendi também que né, parte das pessoas que não voltaram, eu acho, e também a interação que murchou mesmo por lá, então... Eu não sei, eu tô meio Augusto Matraga. Eu acho que é Augusto Matraga, né, o Fagner? Você que também é leitor aí de Guimarães Rosa. Parece que eu tô igual Augusto Matraga, pro céu eu vou, nem que seja porrete. É isso aí. Então, talvez eu chegue por lá por essa falta, assim. Me faz um pouco de falta de ter um canal tanto para interação, quanto também para postar as minhas piadocas. Os eventuais comentários estão cada vez mais raros, porque eu tô bem de saco cheio assim, de rede social, mas eu não tô de saco cheio das pessoas, porque tem muita gente boa, né, da nossa comunidade do lado B, das amizades que eu já fiz, até meu namorado eu conheci no Twitter, e acho que eu tinha um apego a isso também, sabe? Mas eu acho que eu tô cada vez mais desapegando do Twitter, até porque... tá difícil ver coisas por lá, geralmente o que eu dei uma olhada assim ainda é treta na timeline, o pessoal, o Twitter é um lugar bem peculiar, né, a galera gosta de se engalfinhar, é um negócio esquisito, e sobre coisas completamente inúteis, é isso, assim, é um pouco, não deixa de ser divertido, mas eu acho meio preocupante também, e acho que rouba um pouco da nossa energia. Então eu tô bem de saco cheio, assim, e tô a fim de voltar a trocar ideia com qualidade, com aquilo que a gente tinha lá, porque eu uso o Twitter, essa minha conta nova é desde 2016, mas eu uso desde 2009, né, nessa mais ou menos a mesma estrutura ali de microblog e tal. Então, não senti muita falta quando saiu do ar, não, sinceramente, mas senti falta das pessoas, que eu continuei trocando ideia, seja pelo Instagram, ou então gente que a gente já tá em grupos, ou que tem número direto. Mas sinto falta desse espaço, assim, desse fórum, né, de debate de ideias, né, dos microtextos ali que acabam gerando novas reflexões e novos contatos. Então, não sei, mas parece que vou de Augusto Matraga aí daqui uns dias. A gente percebeu, eu percebi, né, o que controla as redes sociais do lado B, que alguns grandes influenciadores da esquerda voltaram, até por serem grandes no Twitter, né? Tinham bastante engajamento. E tem um público que talvez um público mais neutro no debate, digamos assim, que tá lá ainda, que realmente voltou. Mas a galera mais engajada da esquerda, em perfis como o do lado B, aparentemente ficou no Blue Sky. Ainda tá um pouco dividido, a gente tá tentando manter as duas contas nos dois lugares, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer escolhas. Aconteceu com o Threads, quando o Twitter saiu do ar, a gente foi pro Threads e pro Blue Sky e ia ver qual ia se inteirar melhor, né? Para uma página como a gente, como a nossa, para um veículo independente, a gente tem que estar em todos os lugares. O ideal é a gente ter até no LinkedIn, se for possível, mesmo sendo o mais insalubre das redes sociais. Mas, porque a gente precisa aparecer e vai ter público pra gente de alguma forma. Mas assim, não tem braço, né? A gente não tem uma equipe de rede social cuidando. A equipe sou eu. Então, assim, a gente vai ter que acabar fazendo... Vai ter que chegar um momento que a gente vai fazer assim, bem, vou postar aqui alguma coisa legal, um print de alguma coisa, um comentário rápido sobre alguma coisa que está acontecendo. A gente vai ter que escolher. Muito provavelmente a gente vai ficar no Blue Sky. O meu perfil pessoal, eu tô dando prioridade no Blue Sky. Enfim, vamos ver como é que vai ficar também, porque, repito, pra gente é interessante. Embora a gente saiba os problemas do Twitter, né, do X aí, do nosso Elon Musk, pra gente é importante, que a gente ainda é um canal que a gente tem bastante seguidor, bastante gente e tal. Mas a gente vai perceber aí nas próximas semanas como é que tá o nosso público. E aparentemente o nosso público majoritário realmente ficou no Blue Sky, que é um ambiente que eu gosto também. Exatamente por ser um ambiente de feed temporal, de você só ver o que você está seguindo. Tem como você fazer lá uma lista, tem uma aba de tem uma aba de algoritmo que é muito ruinzinho, o algoritmo ainda. Mas ruim por quê? Porque não pega... eu nunca nem li. Não pega os interesses, a aba de Discovery não pega os interesses igual o algoritmo, né,
que em tese deveria fazer, né? Que o TikTok trouxe, que o X tentou emular e tal. Então, meio que, tipo, você vai ver um monte de coisa que não tem nada a ver. Tendências que não tem nada a ver com o que você procura. Mas, ao mesmo tempo, eu, como um old school, já de rede social, porque cheguei e era tudo mato, eu gosto dessa coisa do vai me entregar a quem eu tô seguindo, o conteúdo que eu quero ver, entendeu? Eu prefiro assim do que algoritmo. Eu já tô nesse refluxo do legal o algoritmo. Quando eu vejo o TikTok do lado B, é super bacana, porque de fato o algoritmo do TikTok é muito foda, mas eu, como pessoa, como consumidor, eu quero só ver lá as 100 pessoas que eu sigo e seus interesses, seus retweets e tal. Então o Blue Sky funciona assim, meio que um feedzão mesmo. E eu gosto. E é temporal, né? Você falou. Eu não sei nem como é que é o layout, cara. É muito parecido com o Twitter. O grande barato dele é esse. É muito parecido com o Twitter. Muito. Eu então, vi o pessoal comentando isso, mas assim, o fato de ter essa coisa do tempo é um negócio que já ajuda bastante, porque aconteceu isso com o Twitter, com o Instagram é impossível, hoje não aparece mais data, porque a ideia é que você fique ali dentro, esqueça que existe um mundo. Então, para quem já foi usuário assim, pesado mesmo de redes sociais, e de microblog, principalmente, né, que a gente fica ali lendo, e tinha muito isso, quando saiu do ar, muitas pessoas relataram assim, como é que eu vou me informar, né? Porque seguiam os jornais, eles viam tudo por ali, viam os trend topics, tudo por ali. E eu vi muito esse comentário, mas é uma coisa curiosa, né? Porque a ideia é que a gente não saia dali, e as redes sociais têm pautado isso, só que de um tempo para cá, eu tenho, nunca me considerei realmente viciada de usar, de não conseguir, né, não usar, de estar o tempo todo com o celular, não, isso já é bem, bem estabelecido. Mas de uns tempos pra cá, eu decidi estabelecer mesmo horários até. Então, não mexer no celular até, né, quando eu acordo até tal hora, assim, e eu acordo muito cedo, eu acordo 5h30 da manhã, então tudo bem eu ficar 1-2 horas sem olhar o celular. E também quando vou dormir. Então, eu já tava desmamando, vou dizer assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que é muito curiosa da forma como a gente consome redes sociais e a forma também como a gente dá importância a algumas coisas, como eu falei das tretas. Isso estava me incomodando há algum tempo. Sim. Porque me parecia que a gente estava desviando muito a energia, assim. Sim. Mas eu sinto falta das boas interações. A única desvantagem do Blue Sky, de fato, é que a gente está meio que ilhado, né? A proporção de brasileiros é muito maior, enfim... O mundo ainda não chegou no Blue Sky, então a gente meio que fica... E isso no Twitter é um negócio que faz muita diferença, né? Os jornalistas, lideranças, políticos, enfim, é um canal quase que oficial, né? Dani, boa noite. Boa noite. Gosto da nossa... Quando a gente é sucinto, assim, no boa noite. Não, se eu antecipar aqui o que a gente vai falar, a gente não vai falar na hora que tem que falar. Tem muita coisa para falar hoje, a gente preferiu dar um boa noite mais livre. Mas antes da gente iniciar o debate, eu tenho um recado que é bastante importante para você ouvinte, principalmente para quem tem interesse, quem já apoiou, quem é apoiador, quem quer ser apoiador ou apoiadora do lado B. A gente teve essa confusão da Aurelo aí na troca de servidor de pagamento recentemente. A coisa já se normalizou para a maioria dos casos, tá? Mas por conta desse feedback que a gente recebeu de vocês, desses problemas que a Aurelo trouxe, a gente abriu uma nova plataforma de apoio. Então agora você pode ajudar o lado B com 10 ou 20 reais por mês, tem a faixa de 50 também, no apoia.se/Lado B do Rio, a plataforma Apoia-se, que é uma plataforma já bastante consolidada no mercado. Quando a gente fechou o Padrim, o Apoia-se se ofereceu para pegar essa nossa campanha lá no Padrim, e a gente acabou topando agora exatamente para dar uma opção para vocês. Qual é a vantagem do apoia.se? Você pode apoiar a Central 3 por lá também, né? O financiamento da casa é lá no site do Apoia-se. Tem outros podcasts que também são por lá, o meu time de botão é por lá. Enfim, tem outros podcasts de fora da Central 3. É uma plataforma realmente muito ampla e, de repente, você já apoia algum... criador de conteúdo, não só podcaster, né, youtuber e tudo mais, por lá, você agora vai poder apoiar o lado B também. E lá aceita cartão internacional, que facilita bastante. Muita gente fica, tem que fazer o Tap Tap Send, que é uma plataforma até
simples, mas tem que fazer uma conversão e tal. Então apoia-se, você que tá na gringa aí, que quer ajudar o Lado B, tem bastante gente, tem bastante ouvinte fora do país, o Apoia-se vai dar essa possibilidade para você e é tudo muito prático, né? Então, a gente tá seguindo na Orelo, tá? orelo.cc/Lado B do Rio. Lá a gente tem a nossa comunidade, a gente cria tópicos, a gente manda newsletter. Pode ser que a gente continue aí as iniciativas de conteúdo exclusivo, que a gente acabou não rolando muito. Mas agora você pode escolher, que eu acho que é o principal que a gente quer oferecer para vocês. Você pode ir também em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio, ser um apoiador do Lado B. A gente segue aceitando também o Pix avulso, tá? De qualquer valor e quando você quiser, para ladobdorio@yahoo.com. Nos últimos anos a gente perdeu muito apoio e aí, enfim, teve problema com a Orelo, teve uma certa falta de engajamento nosso, que a gente acabou não conseguindo incluir conteúdo exclusivo, que é o ideal para um apoiador. Até mesmo com a vinda de parceiros, né, como o escritório Normando Rodrigues, o Sindipetro no passado, meio que acaba afugentando o pessoal, ver assim, o Lado B não precisa, né, tá com parceiro. Mas a gente precisa, galera, a gente ainda precisa bastante para, enfim, manter principalmente aqui a nossa estrutura do Lado B do Rio, do podcast semanal. Pagar o estúdio, colaborador, edição, enfim, entre outras coisas. Então a gente pede a você para considerar, se você for um apoiador, para manter aqui o Lado B do Rio, né? Pode ir para o Apoia-se, pode continuar na Orelo. E se você, por um acaso, já foi um apoiador ou pretende ser, tem aí uma opção, tá? apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. Onde for melhor para você, a gente está aceitando, tá bom? Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site premiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Cezão, solta a vinheta do Caô da semana aí, porque dessa vez o Rio de Janeiro se superou, hein? Caô. Lê, 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 No final da semana passada, um furo da Band News na sexta-feira, como o Fagner antecipou, a gente se deparou com uma notícia triste e grotesca, né? 6 pacientes transplantados testaram positivo para HIV após receberem órgãos de 2 doadores soropositivos. Os exames que aprovaram os órgãos, né, foram realizados pelo PCS Lab Salem, um laboratório privado contratado em uma licitação emergencial pela Secretaria Estadual de Saúde em dezembro do ano passado. O contrato, no valor de R$11 milhões, foi firmado para que a empresa realizasse testes sorológicos nos órgãos doados. Localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o laboratório pertence a Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, primo do ex-secretário de Saúde e deputado federal, Dr. Luizinho, do Progressistas, citado aqui pelo Fagner no programa passado, citado pelo Pirilo na live. Enfim, uma figura muito influente, embora atue também nas sombras, né? Porque tem mais uma influência estadual, nos interiores, na Baixada, do que na capital, do que uma influência nacional, digamos assim. Tá aí, né, no olho do furacão. Até a noite desta quarta, estão presos Kleber de Oliveira dos Santos, Ivanilson Fernandes dos Santos e Jaqueline Iris Barcelar de Assis, que trabalhavam na PCS Lab Salem, enfim, liberaram os laudos errados, eles que assinavam lá a liberação. Estão presos, assim como Walter Vieira, sócio do laboratório e tio do Dr. Luizinho. E aí, Fagner, vou retomar para você, porque foi um pedido seu, né? A gente precisa falar disso, de fato, a gente precisa falar disso. É algo bastante grotesco que diz bastante sobre, acho que, 2 aspectos, né? Um, sobre a forma que os serviços públicos no Brasil estão sendo tratados há muito tempo. Isso não é uma exclusividade do governo do Rio de Janeiro. Essa coisa de parceria com poderes privados não é exclusividade do governo do Rio de Janeiro. Mas ainda assim tem um pouco de governo Cláudio Castro, né? Dado as circunstâncias, né, de um laboratório, enfim, primo do secretário, né? Ou seja,
a questão do ultraliberalismo que a gente vem falando aqui há anos, que vem crescendo, chega num determinado ponto que ele é tão rasteiro que a gente vê isso, e isso é um negócio muito grave. Um dos pacientes, inclusive, morreu. Até então, o que se sabe é que morreu por complicações da questão do órgão que foi transplantado, não tem a ver, em tese, Rejeição do com órgão. rejeição, né? Já tinha problemas anteriores. Vai ser muito grave, considerando, enfim, ser um vírus muito forte, né? E por toda a questão que contamina também, como você falou, é um sistema que é reconhecido. O sistema de transplante brasileiro, como um todo, é reconhecido, é competente. A maioria das vezes é bem feito, bem organizado, enfim. Acho que tem um pouco desses dois aspectos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem muitos aspectos aí. Também vou pedir a opinião de vocês, do Daniel, da Luara, mas acho que tem muitos aspectos aí. Essa notícia me remeteu, cara, aos anos 80, assim. Quando eu li isso, a sensação que eu tive ao ler essa matéria era de ter voltado aos anos 80, que a gente tinha, né, o sistema, ele não era avançado como é hoje, não só o sistema de transplante, mas também de transfusão de sangue. Exato. Né? A gente teve casos, tem um caso célebre aí de figuras que acabaram se infectando com vírus HIV em função de problemas de saúde pretéritos, né? A gente tem o caso clássico dos 3 irmãos Betinho, Enfio e Chico Mário, né? Que eram hemofílicos e que adquiriram o vírus HIV através da transfusão de sangue que era necessária em função da hemofilia, né? E então esse tipo de coisa me remeteu a essa época que as coisas eram feitas sem nenhum controle, né, ou com controle baixíssimo, né? Quem pesquisa e quem já leu, já estudou, já assistiu coisas sobre o vírus HIV naquela época, sabe que naquela época os governos, inclusive, eles se limpavam as mãos, assim, vamos, né, usar esse termo, limpavam as mãos com relação às políticas de prevenção, não só de prevenção ao HIV, como também de tratamento das pessoas infectadas, né? Durante muito tempo, levou muito tempo para que não só o governo brasileiro, mas também o governo de outros países pudessem encarar esse problema como um problema sério, né? As pessoas eram tratadas com mais absoluto descaso, despreparo e desprezo, né? Em função da infecção pelo vírus. Então tem muitas camadas aí nesse absurdo, né? Nesse crime que a gente assistiu, que a gente tomou notícia aqui no Rio de Janeiro na última sexta-feira, né? Me remete ao descontrole completo da política, que já aconteceu um tempo atrás, há 40 anos atrás quase. Me remete a situação de descrédito que a política de transplante pode ser colocada. As pessoas podem passar, né, a ter medo, né, de ter que passar por essa situação, recusar-se passar por essa situação. Nesse momento, se eu não me engano, tem 200 e tantas pessoas, 280 pessoas que vão ter o teste refeito, exatamente para saber o teste desse laboratório. Exatamente. Ou seja, imagina... São 280 famílias, né? Exatamente. 280 pessoas transplantadas que já estão passando por a gente está falando das pessoas transplantadas e está falando das pessoas que precisam passar por transplante ainda. E desse laboratório. Exatamente. Você vai colocar em xeque os outros laboratórios contratados de forma parecida. Coloca em xeque a política de uma maneira geral. Né? Coloca em xeque a política de saúde de uma maneira geral. E aí também tem o fato, como você falou, né, do Estado terceirizar questões sobre saúde, né, as famigeradas políticas público-privadas. Você coloca a saúde na mão de entidades que visam o lucro e que não cuidam com o cuidado que a saúde deve ter. Afinal de contas, quando você está trabalhando com saúde, você está lidando com a vida da população, né? E invariavelmente é a vida das pessoas mais pobres, né? Porque, obviamente, a doença ela não dá na madeira, ela não dá no pau. É óbvio que ela dá em rico e dá em pobre. Só que os pobres estão muito mais suscetíveis a ficar doentes por uma série de fatores
sociais, inclusive, né? Então a gente está lidando com vida de pessoas, e pessoas, na sua grande maioria, pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E diz muito também sobre o que é a política. E aí falando, né, política no sentido eleitoral, né, desse estado caótico que é o estado que a gente vive, que é o Rio de Janeiro, né, que nos períodos de eleição é incapaz de eleger candidatos que tenham propostas sólidas para aquilo que interessa na vida das pessoas, né? A saúde, a educação, a infraestrutura, a segurança, entre outras coisas. A gente chega ao ponto de eleger, por exemplo, nesse caso, um completo desconhecido, como o Cláudio Castro, né? Um sujeito que nunca tinha sido, era um vereador de baixo clero. Vereador de primeiro mandato eleito com 10 mil votos. De primeiro mandato de baixo clero, de vice de um governador, mas também tão desconhecido quanto um sujeito, uma revista que apareceu de uma hora para outra como Salvador do Estado, né? A gente reelegeu esse cidadão em primeiro turno com 60% dos votos, né? Cidadão que faz parte daquilo que há de mais nefasto na política do Estado, né? Os seus apoios, aquilo que o suporta, que o alçou a figura de vice-governador, depois o alçou a figura de governador, depois o alçou novamente a governador com a reeleição e o sustenta hoje, é aquilo que há de mais nefasto na política fluminense, assim. A gente vem falando, a gente conversa nos nossos grupos internos, a gente, obviamente, não faz nenhuma defesa dos governos do Rio de Janeiro, os governos anteriores do Rio de Janeiro, Pezão, Sérgio Cabral, entre outros, mas o que a gente vê Cláudio Castro fazendo hoje, assim, à luz do dia, né, são coisas que, por exemplo, Sérgio Cabral nunca teve coragem de fazer à luz do dia. Poderia fazer embaixo dos panos, mas à luz do dia... inclusive. Mas à luz do dia a gente nunca viu... E perdeu-se a vergonha. A gente nunca viu ter coragem para fazer que Cláudio Castro faz hoje. Então tudo isso é fruto desse estado de coisas lamentável que a gente vive e ainda vai viver aí ao longo dos próximos 2 anos, pelo menos, que é o tempo de mandato que esse cidadão tem. E a gente, sendo bastante sincero, não tem nenhuma garantia de que vai mudar ou de que vai melhorar, independente de ele continuar ou não na cadeira do Palácio Guanabara a partir de 2026. Eu ia falar isso. O Cláudio Castro ele pode ter surgido do nada, mas ele não é apoiado num nada, né? Ele é apoiado numa estrutura, uma estrutura que não surgiu com ele, da qual ou ele se aproveitou dele, já que ele estava no cargo, né? Ele foi ungido candidato em 2022 porque ele estava lá, porque ele era o vice do Witzel. Mas o partido dele... Witzel foi eleito por uma estrutura, inclusive, diferente do que a estrutura que mantém o Castro. Exatamente. Que se aproveita dele também. Exatamente. O PL, partido no qual o Castro está, né, elegeu 22 prefeitos, dos 90 e poucos do estado do Rio de Janeiro, 92, né? É o partido de longe que mais elegeu. Na Baixada, aonde o PL não ganhou, ganhou algum aliado, né? Caxias, com Netinho Reis do MDB, Nova Iguaçu, com Dudu Reina do Partido Progressista, não apenas correligionário do Dr. Luizinho, como a vice-prefeita eleita de Nova Iguaçu é a doutora Roberta, irmã do Dr. Luizinho, a família doutor, né? Eles carregam o prenome igual. E o Luizinho foi deputado federal, foi secretário de saúde na maior parte dos mandatos do... Ele é deputado federal, não é isso? Ele é deputado. Ele é deputado. Ele reassumiu o mandato faz um mês. Ele foi secretário até setembro, até o mês passado. E parece que ele tinha voltado para a Câmara para influir mais no processo sucessório do Lira, né? Tem muitos interesses em jogo, então ele estando na Câmara, ele poderia articular, né? De forma mais presente, né, nessa sucessão que vai mexer bastante aí no jogo da Câmara. Mas o Luizinho ele ocupou bastante a Secretaria de Saúde e vocês vão lembrar, a gente já discutiu isso aqui, né, ao longo do ano passado, ao longo desse ano, dos vários ataques na imprensa à ministra da Saúde, a Anísia Trindade, que
a cada ataque desse que aparecia, matérias na Veja, matéria no Estadão, matéria no Globo e tal, aparecia, não, o Centrão quer, né, o Lira quer, o Ministério, porque o Ministério tem muitas verbas, e sempre surgia, né, o nome favorito do Centrão, o nome de Dr. Luizinho, que inclusive é correligionário de partidário do Lira, do Partido Progressista. E sempre na imprensa, né, aparecia aquela coisa que você não sabe onde começa a citação, a fonte, e onde começa o discurso do veículo, né? O Dr. Luizinho, que é muito bem cotado pro Centrão, pro Ministério, por causa do bom trabalho realizado na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. O bom trabalho realizado durante a pandemia. E ficava lá como informação quase, né? Quem lê, o incauto que ele achava realmente que o Dr. Luizinho tinha feito um bom trabalho como secretário de saúde. Só para poder ilustrar isso, antes de você continuar, tá? Eu fui buscar com quantos votos o Dr. Luizinho foi eleito deputado federal em 22. 190 mil votos, tá? Ele é a 4ª maior votação do Estado. Agora, Luara, sem fazer o advogado do diabo, nem fazer o quinto colunismo, né? Mas eu acho que um aspecto que a gente precisa abordar é como, e aí a esquerda, os partidos de esquerda, os governantes de centro-esquerda também cometeram esses erros, que é colocar na mão de iniciativas privadas ferramentas, sistemas como esse, né? Privatização de hospitais públicos não é uma exclusividade dos governos de extrema-direita. Não é. E aí, a gente que defende um Estado que seja suficientemente forte, robusto, para dar conta de determinadas coisas, e aí, quando a gente fala de saúde, a coisa é simplesmente a vida das pessoas, é por causa disso, né? Quer dizer, como é que você agora... A responsabilidade é dividida, porque o Estado, enquanto, né, ente, tem responsabilidade, porque é ele que promove a política. A clínica particular, contratada à moda caralho, só falando assim, desculpe o meu francês, porque eu acho que não veio nenhuma forma desculpa melhor. Desculpa a vó da Luara. Pois é, desculpa, dona Maura. Não tem outra explicação, porque é feito dessa forma. E mesmo que se fosse feito de uma forma administrativamente corretinha, bonitinha, seguindo os paradigmas mais modernos da governança, enfim, entre poder público e privado, a gente sabe que também é suscetível a isso, né? Então, tenho dito muito nesses últimos dias, né, sobre as análises de eleição e tal, que é o suco de neoliberalismo, 30 anos de ultraliberalismo. A gente tá vivendo numa crescente que chega que a gente naturalizou isso, né? Tipo, contratou numa licitação urgente o filho do primo do... Caraca, pô, pelo amor de Deus, é um escândalo, né? Um escândalo. E que, infelizmente, a gente da esquerda também tá meio que acostumando, meio que é o jeito que dá, porque o Estado precisa... A gente precisa dar um rebolado ali, o Estado precisa melhorar e tal, enfim. O que você tem a dizer sobre esse caso? O arcabouço. Exatamente. Eu acho que é tanta coisa, assim, deixa a gente... Primeiro que é extremamente triste por todos os pontos que o Fagner trouxe muito bem aí, né, de recai sobre o SUS, né, e isso num momento em que a gente está tentando... Houve essa retomada, né, do SUS como discurso, mas eu vi muita gente comentando essas matérias falando, viva o SUS, então é um negócio que faz a gente, no mínimo, retroceder, mesmo que... eu acho, assim, que tudo bem, é uma política, né, de Estado, mas é um problema do âmbito privado, né? É um problema do liberalismo, do suco de neoliberalismo, como você chamou, Caio. E aí eu quero trazer já também a coisa dos apagões, né, da questão lá de São Paulo, para esse debate, porque quando a gente fala de terceirização dessa responsabilidade, porque os liberais gostam de dizer que o Estado tem que se preocupar só com saúde, segurança e educação. Aí você vai olhar para a escola pública, vai olhar para a saúde pública, vai olhar para a segurança, e mesmo quanto mais coloca de privado ali, parece que pior fica, parece então que esse não é o caminho. E quando a gente fala de terceirização, é uma terceirização não só das ações, mas das responsabilidades. E quando a gente fala do limite, né, que no caso como é no caso da saúde, que a gente está falando da vida das pessoas, é de se perguntar para essa geração aí que gosta de falar de gestão eficiente, PPP, né, parceria público-privada e tal, quem é que paga, nesse caso, pela vida de uma pessoa que foi infectada por um vírus que não tem cura? Quem é que paga? Porque eles falam assim, para reduzir os custos foi feito como se fosse uma coisa normal a gente ouvir isso. Redução de custo?
Quanto custa a vida de alguém? E mesmo que tivesse o preço, como é que vai reparar? Sacou? Como é que a gente vai reparar esse tipo de coisa? Então, é de um cinismo enorme que a gente não trate as coisas pelo que elas são, que é o que acontece ali, o real, o cotidiano, a vida das pessoas, as pessoas viverem bem, as pessoas terem acesso à saúde de qualidade. E aí, quando eu falo saúde de qualidade, não é só um atendimento de qualidade, mas a medicina preventiva, saneamento básico, alimentação sem agrotóxicos, tudo isso tem a ver com uma vida de qualidade. E ao invés de discutir isso, nós estamos pensando em número. É aquele papo da pandemia, né? De, a economia não pode parar. Existe economia sem gente? Existe saúde, né? Que se a gente está pensando em custos de uma coisa tão básica quanto a testagem de órgãos que serão transplantados, porque transplante de órgãos é uma coisa extremamente nobre, gente. Doação de sangue. E aí são várias coisas, né, que vão aparecendo também nisso, porque é recente, por exemplo, que pessoas, né, que homossexuais possam doar sangue, isso é de 2020. Então, quando acontece uma coisa dessa, que existe um estigma muito grande, né, do HIV como uma doença de homossexuais, é um retrocesso que acontece porque a gente vai sendo bombardeado com manchetes, assim, e aí o retrocesso acontece no debate público. A extrema-direita já deve estar preparando, inclusive... Não só está preparando, eu vi vários menções, memes terríveis com esse tipo de coisa, assim, entendeu? Então, o submundo ali, que, né, a gente vê, é terrível. E isso é disputa de valores. Quando eu trago aqui para sempre esse termo, né, que eu gosto de dizer, é uma disputa de valores, é disputa de sociedade. E a gente não tem feito isso, porque ficamos ali, né, nos acomodamos a esse modelo de gestão que eu realmente não tenho outro termo, mas que imbeciliza, vou dizer assim. Imbeciliza, engessa a gente. Ao invés de formar gestores públicos que pensem, formulem boas perguntas sobre o que precisa uma boa gestão, a gente está dizendo, boa gestão é aqui, ó, precisa cortar gasto, sabe? Porque para a noção geral de gestão que você tem é fazer mais com o pouquinho ali que tem, aí você tem que ser criativo e dar seu jeito com o orçamento que tiver. Cara, e a vida das pessoas, né? De novo, eu tenho que voltar nessa pergunta. Então, assim, mesmo o caso de São Paulo, quem é que vai responder por prejuízos não só financeiros, né, mas que essas pessoas tiveram e que tem quem está no escuro, quem tem menos possibilidade de acessar também a própria justiça, porque também é sobre isso. São as pessoas mais vulneráveis, né? Quem teve, seja prejuízo financeiro, seja... Porque a gente está pensando aqui, quando acaba a luz, talvez a gente, os nossos ouvintes, pensem naquela coisa assim, não vou poder tomar um banho quente, não vou poder carregar meu celular. Agora, quem precisa, por exemplo, de manter ligado ali um aparelho para poder respirar, sabe? Quem depende de elevador, sei lá, e tal, para poder, sabe, questão de mobilidade. Então, assim, são coisas que afetam a vida das pessoas e que deveriam ser tratadas como essenciais. E aí a gente vai entrar no debate, né, se tudo é essencial, nada é essencial, mas estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. Então, assim, no caso da energia, por exemplo, é um negócio que assombra a gente, porque não é uma coisa que falte, né, a gente discutir sobre isso, a gente falar de matriz energética, esse tipo de coisa. E como é que a gente deixa esses caras entrarem aqui e atenderem tão porcamente uma população da maior cidade da América do Sul? Como é que a gente deixa isso acontecer, né, no caso do Rio de Janeiro, com a saúde das pessoas, de uma forma tão grotesca? Porque é um episódio realmente que beira isso, assim, parece um filme de terror. Imagina você, né, achando que, poxa, consegui aqui, tô lutando pela minha vida, vou receber um órgão transplantado, e depois você ser impactado com uma notícia desse tipo. É um negócio realmente que não só abala, mas vai te acompanhar para o resto da vida. E aí é isso, a gente pensar nas responsabilidades de cada um, é pensar na nossa responsabilidade também nessa disputa de sociedade, né? A gente quer viver num mundo em que, no limite, é isso aí, é cada um por si. E agora, como é que fica as pessoas? Porque não tem reparação. Quando eu pergunto, de modo retórico, falando, quem é que vai pagar? Não tem reparação, não há preço para isso, para o impacto disso na vida das pessoas. Tem um outro caso também com o mesmo laboratório, eu vi, não vou me lembrar agora qual foi o jornal, mas de uma mãe que teve um falso laudo
né, de que ela... E ele não pôde amamentar, sabe, sua filha, eu acho que é uma filha que ela teve. E como isso impactou tanto naquele primeiro momento ali, no puerpério, como isso impactou da própria mãe, né, da saúde emocional, daquela coisa, do sentimento de culpa que ela carregou ali por não poder realizar primeiro um sonho que era de amamentar, o de cuidar da própria filha que teve que ficar separada dela naquele momento, né? Então, assim... parece, diante até dos outros, as pessoas tendem a hierarquizar. Mas nós estamos falando da vida, da história das pessoas, né? De como aquilo ali vai ser carregado, não por algo que foi uma escolha dela, mas por um erro bizarro de gestão de quem deveria cuidar, de quem tem um trabalho, sabe? Eu acho que isso é o que mais me revolta. Cara, você tem um trabalho, existe um contrato e você tem que fazer o que eu imagino que esteja designado ali, né? Mas pode ser que não tenha, porque os contratos também no Brasil, a gente sabe como é que são feitos, parece que é sempre para poder facilitar a vida ali do empreendedor, né? E se o empreendedor for primo de alguém, melhor ainda. Então, assim, o que me revolta é isso, das pessoas não terem, saca? No limite das coisas, que existe uma justiça e tal, não terem a quem recorrer. Não existe, no final é você com a sua conta. E é isso que o liberalismo faz com a gente. O neoliberalismo exacerbou, né? Mais ainda. É você sozinho. Você se dá conta, não. Que seja resiliente, eles dizem, né? Não, porque você tem que... Aconteceu, mas você vai fazer o quê? Não. E não, cara. A gente vive em sociedade. A gente precisa uns dos outros. E se a gente não se arrumar com fazer isso bem feito, nós vamos cada vez mais amargar sozinhos pelos erros de gente ambiciosa, de gente escrota, porque também é essa a palavra, que acha que o lucro está acima da vida das pessoas. Agora, curioso, né? Onde é que está o Ministério Público? Onde que estava a mídia quando foi contratada essa licitação? Porque, assim, quando você contrata uma licitação emergencial de 11 milhões da empresa, de um parente do secretário de saúde do deputado federal... Eu tenho para mim que isso é um absurdo. Em termos republicanos, políticos, né? E a gente chegou num nível tão, enfim, baixo da política, né? Dá vontade de assim, a primeira mídia, né? Fica falando de Venezuela, do caralho a 4, e não se prestou a ver a porra da licitação. Não fala de Nova Iguaçu. Pois é, não vai falar de Nova Iguaçu e a porra do Dr. Luizinho, né? Mas enfim, da mídia a gente não espera porra nenhuma também. Mas, do Ministério Público menos ainda. Mas é curioso, acho que é um elemento, porque a gente ficou ali. Um outro elemento que a gente está vivendo da política, né? Da demonização da política chegando aí no fundo do poço, embora cada vez mais no fundo do poço. O Cláudio Castro tá aí, enfim, cantando no iate, de folga, falando, fiquei sabendo agora. Disney. Como se absolutamente fosse algo corriqueiro. São só essas pessoas, né? Então, nem como morreram. Se não fosse com ele. E não é esse com o problema. ele, Nunca é com eles. Pois é. Não são cobrados da maneira que são cobrados. Fico imaginando o Marcelo Freixo, governador do estado... Ninguém foi cobrado. Até o momento, nenhum político foi cobrado até o momento. Só quem foi cobrado são os funcionários do laboratório. Eu fico imaginando o Marcelo Freixo, governador do estado, cantando no iate durante um escândalo como esse, com o secretário de saúde Glauber Braga tendo contratado uma licitação em emergência do primo, né? O que seria? O que seria? O escândalo que seria? Eu entendo que isso se bate num partido de esquerda, seria um negócio absurdo. Devastador. Globo News estaria falando 24 horas. Até a gente aqui teria que responder. Claro, provavelmente. A gente ia ter que falar, irmão, afasta esse cara aí, no mínimo. Porque assim, o fato de ser o Cláudio Castro, uma figura que é claramente um fantoche do sistema, vamos botar assim, né? Deixa a coisa meio que tipo, é o Cláudio Castro, né? Acho que os caras nem querem bater. É um cara de direita, meio que pode tudo mesmo. Da direita a gente meio que é isso mesmo, né? Os bolsonaristas vão se aproveitar desse, eles não vão defender o Cláudio Castro, foda-se. Se tiver que botar o Cláudio Castro, eles vão chutar o Cláudio Castro. Então a extrema-direita, ele é mais um, menos um.
E eu fico imaginando se fosse um governador do campo democrático, não precisava nem ser um esquerdista. Não, e tem uma coisa que também assim, facilita muito, né? Como a gente está acostumado a falar, né? A direita pode tudo no país, né? Tem salvo-conduto e não tem ônus, né? A direita não tem ônus. Né? Pode afogar a cidade, pode deixar a cidade sem luz. Pode fazer normal, tudo, qualquer absurdo. Estão dentro do debate. Qualquer absurdo. E tem uma coisa que facilita pra eles isso, né? Porque eles sabem que eles podem tudo, então eles fazem tudo. E aí eles fazendo tudo, os escândalos, eles se sobrepõem uns aos outros. Assim, hoje Dá pra escalonar, né? Hoje a gente tá falando aqui de órgãos infectados que foram transplantados em pessoas, né? Semana que vem já tem um outro absurdo, mais absurdo, tão absurdo quanto esse, também fruto de uma negação da política, fruto de governo de direita incompetente, e a gente vai falar, e aí o escândalo dos transplantes já está totalmente esquecido. Assim, os escândalos nos governos, eles se sucedem e tudo acontece normal, assim, é isso, é o chinelão do povo lá do Rio Grande do Sul sendo reeleito prefeito mesmo, tendo afogado a cidade, colocado milhares de pessoas desabrigadas e muita gente morta, e tá tudo bem, é isso aí. O Caio falou do suco de liberalismo, de neoliberalismo, né, das pessoas estarem impregnadas por isso. Na sexta-feira a gente soube do escândalo, né? Acho que eu vi até no próprio grupo do Lado B, aí você clicava, era levado, não lembro agora se é pro Blue Sky ou pro X, e aí quando você abria a notícia lá, o primeiro comentário era: tá vendo? Saúde é uma coisa muito importante para deixar na mão do Estado. Ou seja, deu esse problema, né, absurdo e tal, porque é o Estado que controla os transplantes, que controla a saúde. Se fosse o Dr. Matheus aí da clínica, tava tudo certo. Exatamente, então quando o problema é exatamente a terceirização e a promiscuidade, né, dos políticos com o setor privado. Se é complicado, a gente vai falar mais sobre isso na questão também, no próximo bloco, quando a gente for falar da luz. E a lógica de corte de custo para maximizar lucro, que é a mesma da Enel, que a gente vai falar daqui a pouco. Lu, conclui aí o assunto, por favor. Tinha falado, né, dessa hipocrisia, desse cinismo, aliás, que é... E vocês citaram isso de quem está sendo culpabilizado até agora, né? Que tem responsabilizado... Tentaram responsabilizar a Anvisa e o Ministério da Saúde. Pois é, mas quem está respondendo até agora é o pessoal lá da clínica, e aí vão atrás de funcionários e tal. Porque aquele lance da corda arrebentada do lado mais fraco, fazem uma conta também de... para que impacta... Vamos pegar aqui quem é desconhecido, que vai impactar menos, porque o outro tem uma carreira política, o fulano de tal tem um contrato alto, o ciclano de tal conhece o doutor fulano tal juiz, e quem trabalha ali, quem tá lascado, não conhece juiz nenhum, não conhece poderoso nenhum, não é amigo de nenhum político. Porque a gente fala acho que uma coisa que a gente precisa entrar na cabeça e colocar aí em discussão também, quando a gente fala de super ricos e tal, quantos milionários você conhece, Caio? Quantos bilionários você conhece? Você já jantou, Fagner, com algum bilionário? Mas você já jantou? Porque conhecer, assim, eu vejo na televisão, eu vi no filme, não é isso que eu tô falando. De quem os donos você já jantou, poder, né? Já apertou a mão, já foi convidado para tomar um esquinho ali com o fulano de tal? Não. Então, meu querido, não é como porque você são fala. Poucos e estão entre eles. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Cezão, a gente vai trocar de bloco agora, então, por gentileza, toca o gongo aí. A gente selecionou 3 perguntas dos nossos ouvintes para responder, já agradeço aqui, muita gente perguntando. Algumas perguntas até eu vou deixar para responder nas redes sociais, de repente eu vou até abrir uma live no YouTube para responder algumas. Tô pensando aqui nos formatos, porque tem aí pelo menos uma dúzia de perguntas aí legais que a galera fez.
e eu não queria deixar sem resposta. A primeira é do Igor, o @IgorLorra, que mandou pra gente lá no Instagram. Fala, camaradas! No último podcast, o Fagner falou que só um fato novo absurdo poderia mudar o resultado das eleições em São Paulo. A pergunta que faço é a seguinte: esse apagão em São Paulo, será que pode mudar as coisas tirando o voto do Ricardo Nunes devido à incompetência da prefeitura? Fagner. Tá aí, eu pensei nisso, justamente nisso. Como é que é o nome dele? Igor. Pensei justamente nisso, Igor, que o fato novo pode vir a ser o apagão. O apagão que não é novidade, diga-se de passagem. No meio da campanha. Né? Porque já houve um outro apagão, também a prefeitura também foi omissa. Houve dois. Pois é, então a prefeitura também foi omissa e agora acontece um no meio da campanha. Eu acho que esse pode ser o fato novo. Eu acho que está acontecendo a Operação Defesa, como eu também falei no programa passado, né? Político de direita em São Paulo, que é quase pleonasmo. Pode tudo. No Brasil inteiro, né? Pode tudo. E aí eles são completamente eximidos. Em São Paulo tem apenas mais visibilidade. Isso. Eles são completamente eximidos de suas culpas e é o que está acontecendo, é o que a mídia está tentando fazer com o Ricardo Nunes. O caso, se você abrir aí o portal Globo.com, UOL, etc. e tal, você vai ver que o caso, as manchetes são absolutamente federalizadas. Né? Se fala da ANEEL, se fala do governo... Não se fala que a ANEEL tem a diretoria inteira nomeada no governo Bolsonaro. Exatamente, se fala... O Merval Pereira teve a cara de pau de falar que a culpa do que está acontecendo em São Paulo... É do aparelhamento... aparelhamento dos políticos que são... Autoritários, como Bolsonaro e Lula. Então, ele teve essa cara de pau de falar isso, então quer dizer, a culpa é do Lula, né? Hoje, no caso, a culpa é do Lula. Né? Só esquece de citar que as agências reguladoras são projeto Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. A agência reguladora... Não, mas aí ele elogia. O projeto das agências reguladoras é ótimo. O problema é que elas foram aparelhadas por governos autoritários como Bolsonaro e Lula. Pois é, e aí esses caras têm essa cara de pau. Enfim, o Ricardo Nunes, ele é absolutamente protegido, né? Como se a zeladoria da cidade não tivesse nenhuma interferência no fato de que milhares de pessoas estão sem luz até hoje, no momento que a gente está gravando aqui, né? Quase uma semana depois, ainda tem muita gente sem luz em São Paulo, né? Então a zeladoria da cidade não tem nenhuma culpa disso. O Ricardo Nunes não tem como prefeito, não é... Né? Nesse momento ele nem é prefeito, ele é o que ele sempre foi, né? Ele é um fantasma, né? Ninguém nem conhece, só é prefeito na hora boa, se é que existe hora boa, né? E aí agora resta saber o que a campanha do Boulos vai fazer com isso, né? Porque se depender dos meios de comunicação para poder colocar às claras o que aconteceu, o que está acontecendo, as responsabilidades, isso não vai acontecer. Então depende do que a campanha do Boulos vai fazer para poder apontar de quem é a culpa, né? De quem é a incompetência, por que a população está com esse prejuízo, assim. Hoje saiu uma informação que estima-se que a cidade perdeu 2 bilhões de reais nesse período em função da falta de luz. Então, de quem é a culpa, né? Disso estar acontecendo, né? Não é só botar o colete da Defesa Civil e ir pra rua que resolve os problemas. É o que todos esses políticos... Pra rua não, bota o colete de Defesa Civil e vai pro centro de controle. Isso é o que todos esses políticos de direita costumam fazer. Foi isso que o governador do estado do Rio Grande do Sul fez na enchente, botou o colete e ficou lá aparecendo que era da Defesa Civil. É isso que o Cláudio Castro faz aqui no Rio de Janeiro. E é isso que o Ricardo Nunes fez agora lá em São Paulo, tá? Mas e aí? A gente vai conseguir mostrar que ele tem responsabilidade, que ele tem culpa, não só pelo fato da luz ter acabado, mas também desse tempo todo que a população está com falta de luz, né? É isso que a gente tem que saber. O fato novo tá aí. Eu acho, Igor, que o fato novo tá aí. Tem um fato novo, não sei se será suficiente, né? Eu acho que diminui a diferença. A margem de manobra é muito pequena. É complicado, mas eu acho que é uma oportunidade pra campanha do Boulos. Sim. Meter o louco, digamos assim. Até brinquei no Tem um Blue vídeo Sky, bom né? já, tem um vídeo bom circulando, sim. Mas é isso, não sei se só isso basta. A falta de luz em si, né? A prefeitura não é responsável direta pelo controle, mas é aquilo. Não é omissa. Não faz nada. Nas últimas 2 vezes o Nunes só passou pano, só apareceu pra passar pano pra Eno. Dessa vez, como tá em campanha... Vale a pena você falar, Daniel, aquilo que você colocou na rede social que o Haddad tentou fazer. Sim. Esse post, inclusive, viralizou. Falou que o Blue Sky dá mais engajamento, né? O post teve mais de 2.000 curtidas e
600 reposts e tal. Nas outras 2 vezes o Nunes só apareceu na televisão pra passar pano pra empresa, que não era culpa da empresa, que eram intempéries e tal, e dessa vez ele, como é campanha, né, ele tentou jogar a culpa pro governo federal. O Tarcísio também veio ao seu socorro, falar que o ministro da Minas de Energia é fraco, tentar federalizar, né, a questão. A prefeitura tem as suas responsabilidades de conservação, né, de poda de árvore, que não vem sendo feita de forma adequada, etc. A gente recomendou aquela série de podcasts do Como Chegamos Até Aqui, né? É engraçado que quando o prefeito é de esquerda, nas vezes que o prefeito de São Paulo foi de esquerda, na primeira prefeitura da Erundina, de 89 a 92, na eleição de 92, era muito criticado o fato como o PT investiu, né, em mutirões de moradia, questões estruturais, né, na periferia. A cidade está largada, porque não deu atenção à zeladoria, a cidade estava feia, a cidade estava esburacada. Aí a Marta é eleita em 2000, e aí ela entra e ela faz uma série de obras de zeladoria, questão mais estética e tal. Aí na eleição de 2004, que seria a reeleição dela, ela apanha muito que tinha plantado palmeiras na avenida não sei das quantas, enquanto a periferia não estava largada. E a Marta até hoje é muito popular nas periferias, né? Mas é isso, a prefeitura de esquerda vai apanhar de um motivo ou de outro. Então é mais um motivo para fazer o que tem que ser feito. E aí em 2012... o Haddad foi eleito, né? Cumpriu um mandato aí de 4 anos. E agora que teve todo esse caos por conta de queda de árvore queda de poste em cima de fio e tal, alguém resgatou uma notícia do próprio Estadão, de 2015, que parece que houve uma chuva grande dessas em São Paulo que gerou falta de luz também, não na magnitude de agora. Senão o Haddad não teria nem completado o mandato, se fosse a magnitude de agora, mas causou transtornos, falta de luz e tal. Em dezembro de 14 e em fevereiro de 15, a prefeitura anunciou um plano de enterrar a fiação. E ao contrário do que o Nunes falou na última falta de luz, no início desse ano, que quando alguém falou, mas a prefeitura pode enterrar a fiação, ele falou que teria que ser criadas taxas extras voluntárias para que se enterrasse a fiação. Acho que a gente até comentou aqui. A gestão Haddad, em 2015, lançou um decreto que obrigava as concessionárias a enterrar a fiação, ao custo delas. E obviamente, as concessionárias estrelaram, entraram na justiça e ganharam. Tiveram ganho de causa na Justiça Federal de São Paulo. E a concessionária principal na época não era a Enel, ela era a AES Eletropaulo. Que a Eletropaulo era o nome da antiga estatal, foi comprada pela empresa chamada AES, usava esse nome composto. E a principal argumentação da AES é que era caro, né? Ia ser muito caro, ia impactar no preço da conta de luz, que a Luara falou, né? É caro, você beneficia o lucro privado porque é caro, e agora a gente está com, sei lá quantos bilhões de prejuízo em São Paulo. Mas o mais interessante dessa matéria de 2015 é que, acho que na própria peça que a concessionária entrava na justiça, ela argumentava que ela era dona dos postes. E isso é um grande mercado no Brasil, inclusive, vai lembrar, qualquer concessionária elétrica de energia ganha não apenas com conta de luz, recebendo conta de luz, mas alugando poste para telefonia e internet. Então, se você enterrar a fiação, os postes perdem valor, né? Porque o cara que passa o fio da internet no teu poste, ele pode passar no duto. E o duto aí já não é o... É outro tipo de mercado. Inclusive a fibra ótica, por exemplo. É assim. Exatamente. Então, para você ver como é que uma coisa que não tem nada a ver com a questão a princípio, né, com a questão de distribuição energética, questão de eficiência, questão técnica e tal, influiu decisivamente para que a maior parte da fiação na cidade de São Paulo não seja subterrânea. É porque a concessionária que distribui energia é dona do poste e não quer deixar de ser dona do poste. E aí, né, Luara, aquele velho meme que a gente poderia ter encerrado, né, daquele senhor bigodudo de óculos que bate as cartas e fala, a culpa é do capitalismo, e encerrou, né, porque mais um episódio que a gente tá vendo dos cabecinhas de planilha. Como eu até tuitei esses dias também, Blue Sky, né? Não sei como é que fala no Blue Sky. Blue Sky esses dias aí, sobre os cabecinhas de planilha, né? O nosso amigo economista Daniel fala muito deles, né? Como eles são tão perigosos. A expressão é do Luiz Nassif. Quanto os fascistas full mesmo, né? Que não pensam necessariamente assim, né? Porque é isso, sempre é muito caro, né? Precisa ter um retorno. Vai gastar 5 bilhões para enterrar fio, mas vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Vai ganhar as pessoas ficarem com luz, vai ganhar as pessoas
não morrerem porque seus aparelhos estão sem energia, né? Não perderem tudo dentro da geladeira. É isso que as pessoas vão ganhar, né? Não é o dinheiro, não vai voltar para elas em dinheiro, né? Vai voltar em qualidade de vida para as pessoas, inclusive para todo mundo, porque aí entra, né? E se eu não me engano, Daniel, acho que em alguns bairros nobres conseguiram enterrar a fiação. Como aqui no Rio, Ipanema é enterrado, Leblon Pois enterrado. em alguns lugares conseguiram enterrar, porque é isso. Não, mas aqui eu não quero ficar sem luz, aqui eu não quero tomar um choque, porque ainda tem isso, né? Porque a fiação de poste fica vulnerável, aqui eu não quero que a árvore caia. E, geralmente, nesses bairros nobres, você consegue colar em enterramento como uma questão estética. Pois é. Né? Que valoriza as fachadas e tal. Enfim, então, o perigo, como esse discurso tá, né, entranhado, a gente retoma o que a gente falou da questão daqui do Rio, né? Como esse discurso tá entranhado na mídia, nas pessoas como um todo, do tipo, mas vai custar caro, quem não tem almoço grátis, vai gastar 5 bilhões para enterrar tudo. Sim, né? Tipo assim, é o dinheiro que a gente gasta, o Estado serve para isso. Não, né? e tem uma coisa também, assim, como é um discurso conveniente, né? Porque aí agora, quando for olhar, tudo que precisar fazer agora, não, mas é porque a cidade teve 2 bilhões de prejuízo, então a gente não pode gastar, porque, entendeu? E aí vira um negócio, então quando é que pode? Sabe? Pra que a gente paga imposto? Pra que a gente elegeu esses caras? Eu acho engraçado porque o liberal é sempre essa coisa, né? Me coloque num cargo pra eu não fazer nada, porque quem tem que fazer são os outros. Pô, que mais vagabundagem do que isso? Você tá me pedindo meu voto pra você não trabalhar? É esse o lance? Eu sempre fico surpresa em como esse discurso cola. E aí chega a ser engraçado, porque quando não criticam, né? Porque, estão politizando, porque se fizer alguma coisa, se o Boulos falar alguma coisa, tá politizando. Mas o Tarcísio, o Nunes irem para cima do governo federal não é politizar o debate. Mas a culpa é sempre dos outros, e se não for dos outros, a culpa é da chuva. E aí colocam lá como se fosse realmente um problema. Não, gente, mas olha só que a chuva, sabe? Então a chuva, a árvore, não tem o que esse cara faz, então? Ele tá lá ele responde pelo quê? O prefeito responde pelo quê? O secretário, como a gente citou no caso, né, do Rio, responde pelo quê? Quem é que vai... E é esse que é o choque, entendeu? As pessoas ficam ali sozinhas. E se veem sozinhas. E isso tira a esperança da gente. A quem que a gente recorre? Aos nossos ali mais próximos, mas às vezes nem com eles podemos contar. Então, no final das contas, tá todo mundo sozinho. Essa ideia de estar sozinho, que se vende, né, como algo bom, como a meritocracia, que faz com que a gente esteja tão desesperançado. Eu acho que é nisso aí que a gente precisa combater, sabe? Quando fala, o que é disputa de valores, o que você tá falando? É nisso, sabe? É um horizonte em que as pessoas possam, de novo, colaborar, em que a gente possa, de novo, pensar o que nós vamos fazer juntos. Acho que é um pouco esse o caminho que eu tenho tentado colocar até para mim, assim, dentro do que eu pretendo, do que eu posso fazer e tal, e que eu sempre tento trazer para cá, porque senão a gente vai ficar maluco mesmo. É um negócio que me entristece, sabe? Pensar que eu tô sozinha. Eu não quero achar que eu tô sozinha e não quero achar que quem me conhece acha que está sozinho nessa, saca? Ou a gente pensa e sonha coletivamente, ou nós vamos sempre ficar nessa merda assim, mas como é que a gente vai retomar isso, assim? Com quem que a gente fala? Porque esses caras não são acessíveis, nunca vão ser. E não é do interesse deles promover esse acesso. Então, qual que é a saída? A chuva de São Paulo, ela causou nesse sentido, né, de falta de energia e tal, ela causou mais impacto à população de São Paulo do que o furacão Milton na Flórida, né? Será que o problema, então, foi a chuva mesmo, gente? Não é possível, Pois né? Não é possível. A gente sempre fala aqui, né? Não é possível, o clima. não é possível que o furacão Milton tenha sido mais fraco do que a chuva que caiu em São Paulo na última sexta-feira, né? Será que a chuva é o problema? Já há política pública suficiente para diminuir danos de chuva, até de furacão, enfim, né? Agora, só para se encerrar, não tem a ver com as perguntas, a gente tem mais 2 perguntas para responder, mas só para encerrar o tópico cabeceira de planilha, né? O péssimo site Poder 360 cometeu um texto, que eu só li o título e li o lead aqui agora para vocês. Enfim, não é nem assinado. Assinado. Rafael Corriere é o repórter. Meu senhor, Rafael Corriere,
eu espero que você esteja sendo minimamente bem remunerado pra cometer tamanha atrocidade, tá? Spoiler, Se você faz isso por ideologia... Deve tá, cara. Se der mole, tá. Não sei se tá, não. Mas enfim, essa merda desse site publicou a seguinte notícia. Título. 3 mil passagens de Beirute para São Paulo custam 21 milhões. Governo gasta 80 milhões. Cálculo considera o valor da passagem de 7.200, o menor encontrado nesta sexta-feira. Custo total seria quase 3 vezes menor. Aí o lead é o seguinte, né? O lead, pra quem não sabe, é a notícia, né? O começo da notícia dizendo qual é a notícia de fato. O Rafael Corriere escreveu assim. O governo disponibilizou 80 milhões para o Ministério da Defesa nesta sexta para a repatriação dos brasileiros no Oriente Médio. Cálculo feito pelo Poder 360 aponta que o custo poderia ser 3 vezes menor caso o Planalto optasse por pagar as passagens de avião dos brasileiros que estão no Líbano em voos comerciais. O aeroporto de Beirute está fechado, inclusive. Se ele achar 3 mil lugares disponíveis de Beirute para São Paulo em uma semana, aí a gente pode até conversar, mas não há 3 mil lugares disponíveis para compra imediata de Beirute para São Paulo. Fico imaginando, né? Aí tem componentes também raciais e tudo mais, né? Tipo assim, pega ali um Latam ali, Kiev, né? A gente viu de Kiev. A gente viu alguma notícia sobre isso quando era pra poder trazer o pessoal de Israel? Pois é. Fica a pergunta, Quanto é né? que deve ser quando for, Jerusalém, né? São Paulo? Quando, né? Quando o pessoal de Israel foi repatriado, não teve nenhuma matéria falando sobre o custo dessas repatriações, né? Agora os libaneses a gente tem que questionar, né? É, muito caro, muito né? caro. Quando o pessoal de Israel foi repatriado, foi o prefeito de Sorocaba. Luara, você quer falar sobre o que disseram? A gente tem que explicar a ironia. É um negócio assim, me quebra completamente, porque, para além disso que você apontava, que é um evidente, né, racismo mesmo, é de uma burrice. E aí, eu vou chamar de burrice, porque não conheço o sujeito, para não falar que é mau caratismo, porque é um desconhecimento da operação que está sendo feita, que envolve critérios inclusive de você, primeiro, prioridades, né, para mulheres, crianças, idosos, pessoas com problemas de saúde, residentes também, porque tem a questão de documentação, de não separar famílias inteiras, porque nós estamos falando, às vezes, de umas famílias, né, famílias grandes, e aí tem o cuidado de não separar essas famílias, porque há também, você vai separar o idoso de quem, né, já cuida do idoso, a criança, enfim. Então, é uma operação que precisa de muita coisa envolvida, de muita gente envolvida, de muitos fatores, e também tem a questão da segurança. É idiotice completa, Lara. É uma idiotice completa. Ninguém está falando disso, assim, que a gente tem de relatos, né, das reportagens, de que, inclusive, quando os aviões ali da FAB se aproximam do aeroporto de Beirute, eu não sabia que estava fechado, Daniel que trouxe essa informação, mas que tem um cuidado todo ali, porque nós estamos falando de uma região que está sendo atacada. E aí, quando os aviões se aproximam, eles perdem o acesso a GPS, porque Israel tira esse acesso, assim, né? Porque eles estão alegando que é uma área e que o governo está colaborando com o Hezbollah, que lá é um partido, né? Lá não é tratado como um grupo terrorista, como os Estados Unidos tratam. Então faz parte da vida, da tradição política daquele país, de um país que eu repito não porque ainda não disse, mas é soberano. E Israel está atacando desde o início mais um país que é soberano e fica por isso mesmo. E aí as pessoas colocam isso como se não fosse de uma burrice tremenda, completa, falando de custo. É absurdo. Sabe? É um negócio que eu tô nervosa hoje. Não, você percebeu que meu tom de voz tá nervosa. Mas não é... Assim, E um desgraçado desse é tão perigoso quanto qualquer bolsonarista. É bom que se diga. Sim. Um cara desse é perigoso. Um cara que reproduz um discurso desse, que pensa uma matéria dessa, ele, o editor dele, quem mandou publicar, quem mandou pautar, isso é criminoso, perigoso. Isso aí é inumano, é irreal. É absurdo, porque a gente tá falando de um resgate de um país dos seus cidadãos. É um absurdo o cara falar assim, vai lá, entra decolar.com e o governo brasileiro, o Itamaraty, acessa aí decolar.com e compra, aproveita e aluga um carro aí, vê se dá. Pelo amor de Deus. Chega aqui dá 1, 2, 3 milhas. Pelo amor de Deus. Sabe? Aquela empresa idônea. Porra, achei aqui. Vai lá não, é um negócio assim. Compra lá pra ver se vai voltar. Não, e o que é engraçado, né, cara, além de tudo isso que a gente tá falando, né, só pra finalizar,
como o Luara muito bem colocou, né? A guerra de Israel não é contra o Líbano, não é contra o Estado soberano, é contra o Hezbollah. Né? Se a gente lê as notícias, a gente assiste os telejornais, não parece que Israel está atacando um Estado soberano. A guerra é contra o Hezbollah. Soberano e democrático. Soberano nos e marcos democrático, ocidentais. exatamente. Nos marcos ocidentais, inclusive. Exatamente. Realiza eleições regulares, tem parlamento Exatamente. E funcionando. matando cidadãos brasileiros, mas isso não causa comoção agora. Pois é. Porque mataram cidadãos brasileiros e isso não causa comoção agora. Causa comoção por uma quando tem ferido em Israel. Aí eles têm exatamente. nome, rosto, história. Enfim, pois é. Esse é outro papo, mas é bom a gente falar porque é isso, né? Reforça também suco de ultraliberalismo também. É sempre bom lembrar. A gente fala muito de fascismo aqui. E de imperialismo também, exatamente, né? quem são irmãozinhos aí, siameses. A gente tem a segunda pergunta do nosso camarada Marcelo Silva Lima, ouvinte de muito tempo, mandou aqui lá no Conselho Editorial do Lado B, o nosso grupo do Telegram. Vou abrir aspas para ele aqui. Queria pedir para os panelistas comentarem a caçabização das eleições. Para além de ter eleito Paz no Rio ou de ter Fuad no segundo turno em BH, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos e o segundo que mais elegeu vereadores. E ao meu ver, me parece que foi Kassab quem ouviu atento a crítica do Mano Brown ao PT em 2018, já que foi para os interiores, para as periferias e conseguiu capilaridade ao mostrar presença nestes lugares. Enquanto isso, a esquerda minguou, juntando todos os partidos de esquerda, não chega ao número de prefeituras do PSD. Teria o PT, PSOL, PDT, Rede, etc. algo a aprender com o Kassab? Antes do Daniel e da Luara responderem, eu só quero fazer um complemento que talvez sirva também de resposta para Marcelo. Quando foi que a eleição municipal no Brasil não foi ou kassabizada, ou PMDBizada, ou... Não, a minha resposta é assim, essa. Quando é? Eu fiz um exercício, também publiquei no Blue Sky essa semana, né, que em 1996, quase 30 anos atrás, a gente estava na primeira metade do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, estava nadando de braçada, né? Privatizava o que queria, aprovava o que queria, PEC que queria, 300 e tantos deputados, mídia toda a favor, né? Você não achava, nenhum escândalo colava. Ah, maravilha, céu de brigadeiro. O partido presidente era o PSDB, né? Um ministro muito importante, um dos principais ministros do governo, o ministro do Planejamento, José Serra, as principais figuras do PSDB, deixou o governo para se candidatar a prefeito de São Paulo, não pegou segundo turno. Ficou fora do segundo turno, ficou em terceiro lugar. Isso na principal cidade, né, São Paulo. Na segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, candidato do PSDB era o Sérgio Cabral Filho, era presidente da Alerj. Os nossos valores são outros. Os valores dele eram outros na campanha anterior, né, 92. Em 94 ele foi o deputado estadual mais votado do estado, se elegeu presidente da Alerj. Em 95 concorreu no cargo, né, a prefeito, classificou para o segundo turno e tomou uma surra de 60-40 do então desconhecido Luiz Paulo Conde. O PSDB fez 4 capitais, todas capitais que não eram das 5 cidades mais populosas, né? No Sudeste fez Vitória, acho que fez Cuiabá, no Centro-Oeste fez mais 2 capitais, mas eram cidades que não eram o top 5, né, top 10 talvez, de mais populosos. E não houve maiores impactos políticos para o governo, né? A vida seguiu, alguns que ganharam eram aliados de outros partidos e tal. Agora você imagina, é claro que 96 era outra situação e tal, mas você imagina o que a gente estaria ouvindo se o Haddad, por exemplo, tivesse deixado o ministério para concorrer em São Paulo e não tivesse pegado segundo turno. Né? O desastre, está decretando o fim do governo e por aí vai. Então, gente, o PT, os partidos de esquerda, embora já tenham tido desempenhos melhores, acho que o PT chegou a 600 prefeituras, né, no 2012, depois de 10 anos. 2012 deve ter sido o maior momento da esquerda brasileira. O maior, porque estava no governo há 10 anos. Né? O governo estava muito popular. Exatamente. Elegeu até em São Paulo. E tal. Mas um desconhecido que era o Haddad na época, né? Mas só por parênteses, a eleição da Dilma é a maior vitória política de um governante. Quem era a Dilma? Não tinha sido eleita o Serra, síndica do prédio. O Bolsonaro não conseguiu se reeleger, o Fernando Henrique não conseguiu reeleger o Serra, nunca aconteceu. Só aí já, enfim, continua aí falando da prefeitura. Mas eu queria fazer esse parênteses. A gente esquece, né? Elegeu a Dilma. Sim. E quando o Fernando Henrique era presidente, depois o Lula presidente, os partidos que mais elegiam prefeitos no Brasil eram PMDB, na época PFL, PTB, essa galera que é o centrão. É o centrão desde sempre. E o que aconteceu
nos últimos O 20... PFL era um centrão, sempre foi mais à direita, né? Era um centrão que Sim, encampou mais... eles são de Não, direita. sim, mas é porque o centrão, quando a gente fala o centrão fisiológico, Mas ele... o PFL era um centrão fisiológico. Mas era mais difícil de manejar, tanto que não se manejou. Ele Porque não se hoje em manejou. dia a direita é um negócio Eu critico- muito Porque não, e o direita. MDB, por exemplo... Mas eu acho que o PFL tinha algumas figuras que em torno Exatamente. delas aí Eu não se critico manejavam, muito- mas eram Hoje em dia o figuras. PFL seria campo democrático. Vários egressos do PFL União Brasil são- União Brasil Eduardo tenta Paes é ser. egresso do Pior PFL. que é. Não, e União Brasil que é o antigo DEM, que por ser é o antigo é o PFL, descendente direto. tá na base do governo. O José Roberto de Toledo fala muita besteira, mas ele tem uma expressão feliz, que é o arenão. Ele chama isso aí, o o arenão. É o arenão. É os descendentes dessa turma. Mas enfim, o PMDB na eleição de 2000 e agora... Acho que foi 2016. Elegeu mais de 1.000 prefeitos. Elegeu mais de 1.000 prefeitos. O PSD agora fez Logo 800 depois e pouco. do... Depois do golpe. depois do golpe, né? É, Sim, no logo ano antes do golpe, no né? ano do golpe. No ano do golpe. no ano do 16. golpe. Foi meses depois. Então, gente, o que acontece é que o Arenão, Centrão, como você quiser E chamar, o Temer tinha 3% de popularidade. É isso aí. sempre fez maioria de prefeito no Brasil, porque a realidade do Brasil por fundo é essa, né? Temos aí quase 6 mil municípios, a ampla maioria com menos de 100 mil habitantes, né? São poucos, você conta não nos dedos, mas é uma minoria em termos de números absolutos, né? É a minoria o número de municípios de 100 mil habitantes. Então, não é que o PSD se interiorizou, o PSD apenas assumiu esse lugar. Inclusive, é bom lembrar também, desculpa, Dani, só pra não perder o fio da meada. Quando o Gilberto Kassab funda o PSD... Eu ia falar isso. Então, continua. O PSDB assumiu esse lugar que já foi do PMDB. Não, e era expresso. Sim, a O ideia interesse era era essa. expresso. O Gilberto Kassab foi prefeito de São Paulo. Era uma figura pouquíssimo conhecida do público geral. Era um deputado, um burocratão, né, do malufismo. E ele, em 2004, quando o Serra se elege prefeito, contra a Marta, o PSDB faz uma aliança com o PFL, olha aí o PFL, de São Paulo, que sempre foi escanteado, era linha auxiliar do O malufismo. PFL é a linha Auxiliar do auxiliar. malufismo, e o Kassab vira vice. E aí o Serra assume a prefeitura, fica um ano e pouco, sai para ser candidato a governador, o Kassab vira prefeito. E aí ele se reelege em 2008, e quando ele sai em 2012, ele consegue criar o grupo dele, articular a máquina dele ali, e aí quando ele sai, ele funda um partido. Ele deixa o PFL, já então DEM, e funda o PSD. E dá aquela famosa declaração, né? Qual é a linha ideológica do PSD? O PSD é um partido que não é de direita, nem esquerda e nem de centro. Então ele é de quê? O PSDB é governista. É isso. O PSDB é governo, você pode pegar. O PSD é governo em todos os lugares, em todas as esferas. E se não for governo, em qual ele tá estado lateado. você for no Brasil, você vai ver que o PSD apoia o governador. Ele faz parte, se não tem o governador, ele faz parte da base do governador e ele tem diversos prefeitos espalhados pela região metropolitana e interior que compõem com o governador. E aí você, dependendo da matiz de cada estado, né, você vai ter um apoio mais decisivo ou mais envergonhado / vendendo mais caro apoio para o governo federal. Então o próprio Kassab em si, ele não tem nem o governador nem o prefeito de São Paulo, mas ele tá na base do Tarcísio, ele é o principal secretário, Tarcísio, secretário de governo, eu acho, o principal articulador político do Tarcísio de Freitas, e tava lá no palanque do Nunes no discurso lá de ida pro segundo turno. Então, um dos principais fiadores da candidatura. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, reeleito 60%, tá na base lulista. E é do PSD. É do PSD, foi agradecer... Contratado pelo PSD, porque foi eleito... Isso que eu ia falar também. Desse crescimento do PSD, eu não consegui Tem um fazer a monte que pesquisa. eles vão lá e Eu não pegam, consegui os dados antes do programa, mas quanto desse crescimento do PSD de 2020 a 2024 não foi feito antes da eleição? Exatamente. Pegando os prefeitos. Porque é isso. Você chega o Eduardo Paes, eleito em 2020 pelo DEM. O DEM acaba, vira União Brasil, se funde com o PSL. O Eduardo Paes fica meio sem lugar ali, aí ele vai pro PSD, leva o grupo dele Onde ele pode ser pro PSD independente, entre e aspas. virar meio dono do partido. Que o Haroldo Oliveira, que era o dono do partido no estado, morreu. Sim. O outro donozinho do partido no estado era o Carlos Portinho, que era o senador que é suplente do Haroldo. Pega a turminha dele e vai pro PL. Porque quem é Carlos Portinho? Conta Eduardo Paes, convenhamos. Então Eduardo Paes toma conta do partido no Rio. E você vai ter pequenos caciques. Sim. Pequenos ou médios ou maiores em cada estado. Momentâneos, inclusive. Momentâneos. O Fuad Noman era vice do Calil.
O Calil, quando é eleito em 2016, ele é eleito pelo PHS, Partido Humanista da Solidariedade, Exatamente. que desapareceu aí nessa fusão de partido com partido e tal. Em 2020, ele concorre à reeleição já no PSD. Então o PSDB foi lá e comprou o passe do Alexandre Calil, de seu vice, que agora é candidato à reeleição, parece que favorito pelas pesquisas aí de segundo turno. Ou seja, que estão saindo em Belo Horizonte. O PSD é o John Textor da política nacional hoje em dia, né? Compra quem quiser, né? Compra quem quiser. Mas a moral da história é essa. E não tem fair play financeiro. A moral da história é essa. O PSD assumiu um lugar que sempre existiu na política brasileira, que foi da Arena, que foi do PMDB, que foi do PFL, né? De um partido ônibus aí que você consegue apoiar todo mundo em qualquer lugar, e quem quiser. Isso, o Eduardo Paes talvez seja o mais lulista, né, do PSD, dos casos, né? No dia seguinte foi lá, bateu ponto em Brasília. Até quando a gente não agradeceu sabe. o Lula. Exatamente, mas o momento é isso. E em Curitiba, o candidato do PSD é o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que tem vice do PL. Indicado Não, pelo que foi PL. tirar foto com o Bolsonaro pra ser o candidato do Bolsonaro. E o Bolsonaro traiu apoiando a exatamente. Cristina Gremlin lá. E é isso, gente. Então, O PSD não sei não se... existe, Não, o PSD é uma aquilo- federação de interesses locais e que sempre vai ter grande espaço no grande municipalismo brasileiro. É aquilo que a ciência política chama, de algumas pessoas chamam de partido pega tudo, é isso. É pega o tudo. adesista. Por que não? Porque a pessoa, o PSD foi o partido que mais cresceu, que Já teve vi não sei quantos esse prefeitos. crescimento. Não, parece que o Kassab fez um puta projeto. Tem um projeto Foi lá, de país, né? foi lá, Social-democracia. fez o projeto da Alemanha antes da Copa 2014. Ele foi lá nas escolas, ele treinou as criancinhas. Social-democracia. A juventude olha aqui, do PSD tá lá vicejando nos bairros mais recônditos do país. Não, ele foi lá e cooptou os prefeitos. Luara, quer complementar? Não, é só que eu achei engraçada essa pergunta, né? Se o PT tem alguma coisa a aprender com a direita. Se continuar aprendendo, daqui a pouco pode dar aula, né? Porque vai chegando tanto pra direita. Pode ir pra lá que- direto, né? Vai lá, pô. Vira, porra, sei lá. Eu acho, inclusive, que tá na hora de desaprender. Agora, do ponto de vista Talvez da seja a hora de política, desaprender. do ponto de vista da política fisiológica, o Kassab foi sim pras bases. Porque a base pra eles é diferente do que é pra gente. Exato. A base não é o povo, o trabalhador e tal. Vereadores A base deles é locais, vereador, deputados com- é deputado, é comerciante, é entidade de classe, é prefeito de interior. Ele correu atrás dessas bases. E assim, pro PT, ou pro PSOL, ou pra esquerda fazer isso, não precisa já ter o PSD, já pode abraçar aí, que faz bem, sabe fazer, e vambora. E abraça. Agora, eu queria aproveitar, né, não sei se nesse bloco já comenta, que o Daniel falou um negócio engraçado, eu achei muito engraçado e genial, lá no grupo dia desses, que é renovação da esquerda, né, que estão cobrando agora. nova autocrítica. Nova autocrítica. É uma nova autocrítica. Então, assim, eu queria só chamar a atenção, assim, vocês percebem que esse papo de renovação, ele vem junto com um monte de matéria, não sei se vocês perceberam isso também, sobre um certo prefeito jovem de uma capital do Nordeste, hein? Vocês perceberam isso? Tá casado, né? Eu achei curioso, assim, falei, nossa, que coincidência, né? A aposta no João Campos como um nome que aí seria pra superar o PT e o Lula, porque é óbvio, né, ele não tá no PT, então aí é um nome mais perfeito ainda. É o grande Eu acho vencedor que- da esquerda, né? Hoje saiu essa matéria hoje. O grande vencedor da esquerda é o João Campos desse ano. Se o João É engraçado Campos é o eu vencedor colocar da ele. esquerda, a esquerda não existe mais, né, mano? É foda. Não, pois é, não, é engraçado eles nomearem o João Campos como o grande vencedor da esquerda, um cara que nunca se disse de esquerda. Pois é. Eu acho muito engraçado. Pois é. Porque a aposta, assim, só pode partir mesmo de gente que não conhece nem a política pernambucana, nem a figura de João Campos e a sua trajetória recente. Eu não vou nem puxar de 2014, quando, se não me engano, foi ele que leu a carta lá do apoio à candidatura do Aécio, depois que o Eduardo Campos faleceu. Eu acho que foi ele que leu, no se não segundo me trai turno, a né? memória. Eles apoiaram a Marina, que era vice. E aí no segundo turno, Isso. em um momento diferente, né? A Marina declara o apoio lá de São Paulo, eu acho. Mas o apoio da família, eu digo. E agora a família Sabe, Campos simbólico. declara apoio em Recife, o João Campos lê. Eu tô falando desse simbólico aí, porque o pessoal pergunta como é que ele foi reeleito, né? Quase 80% do primeiro turno. Eu acho que os números podem não mentir, mas sozinhos eles dizem pouca coisa, se a gente não aprofundar, né? E diz muito também sobre a falta de uma oposição organizada lá em Pernambuco. Né? Não vou trazer expressões aqui que geralmente usam, né? De clãs, mas tem isso também, né? Não, que é típico de lugares governados pela direita, inclusive. Exatamente. Normalmente a gente não tem oposição organizada. Aqui em Pernambuco só sobrou o bolsonarismo full mesmo fora, né? E assim, e quem acompanhou a campanha de 2020, quando ele disputou com a então deputada federal pelo PT, né, Marília Reis, que é também prima dele, viu assim uma baixaria. Era panfleto contra o aborto, dizendo que a Marília, que é católica, que é mãe,
era a favor do aborto, ela teve que fazer vídeo desmentindo. Panfleto com figuras condenadas pelo Mensalão, que todo mundo sabe que foi o ensaio da Lava Jato, que cometeu diversos excessos que nunca foram reparados. Então, panfletos com frases como eles querem voltar, né? Aquela coisa assim. Então, esse é o nível de quem está ao lado do João Campos, porque por mais que se diga, o candidato diretamente não falou nada, mas é difícil crer que ele não saiba o que se passa na sua própria campanha, né? E aí, assim, nesse ano também, o Lula foi bem escondido da campanha. E olha que ele já tinha pesquisas dando vitória no primeiro turno. Então, que esquerda é essa que atribui a esse rapaz? Que pauta de esquerda o João Campos tem se comprometido? Nem ele se diz de esquerda. Quando é perguntado, né, eu sou a favor não é de direita nem de esquerda, uma gestão eficiente. De novo aparece o negócio da gestão. E tem essa coisa também, né, gente? Assim, não dá para desprezar o fato de ele ser um jovem branco, dos olhos claros, né, considerado bonitão e tal, filho de quem é. Isso, né, tem a coisa da memória recente do acidente do papai, que foi uma coisa que impactou todo o estado, né? Eduardo Campos também era muito popular lá no estado. Então tem várias questões assim, mas engraçado que nesse caso, pelo menos não puxam, né, a ficha. O primeiro cargo político dele foi como secretário direto na gestão do ex-governador Paulo Câmara, que foi muito criticado, foi uma gestão muito criticada pelo povo pernambucano. E isso não cola nele, né? Não cola por quê? Ou por quem? Quem que não tá fazendo o trabalho de puxar aí, o histórico do grande nome da esquerda, que não é de esquerda, nunca se disse de esquerda, não tem cheiro de esquerda, e não defende nenhuma pauta que seja de esquerda. Eu acho curioso. Tanto o Paulo Câmara foi muito criticado que não fez sucessor, né? Mesmo com essa máquina toda do PSB em São Paulo, a governadora que tá aí no PSB... Pernambuco. Essa máquina toda do PSB em Pernambuco, a governadora atual do PSDB. Mas ninguém decretou a morte do PSB, do clã Campos, ninguém declarou a morte política de nenhum desses, tanto que o irmão é deputado federal, deputado federal não, estadual, federal, né? Acho que é federal. A prima, né, aí não é a mesma família, mas a irmã da Marília virou, né, deputada também, a Marília já foi deputada. E isso não é tratado, não é cobrado, né, quando se fala assim tal, e qual pauta? Quando a gente fala de esquerda, né? Qual que é a cara? Né? Fala-se de um governador que sabe usar as redes sociais. Gente, é um nativo digital, né? Ele já nasceu nessa geração e que tem mais noção. Acham que é essa pessoa que tem algo a ensinar à esquerda e ao Lula e a saber usar um óculos Juliette e fazer dancinha. Me parece pouco para ser chamado de esquerda, mas não imaginava que vocês tivessem se rebaixado a tanto. Enfim, esse papo de renovação é uma falácia. Eu acho que ia um pouco ao encontro que a gente falou no último programa, né? As vitórias do PT foram menores do que a gente gostaria, mas uma das vitórias que a gente falou aqui, né? Aqui no Rio, por exemplo, teve uma renovação de idade, tem jovem, o principal nome do PT é uma mulher jovem, teve a Maíra, que também é uma mais jovem ainda. A Natália Bonavide no segundo turno de Natal. E aí vai, né? Mesmo quando fala de Recife, a Lula Zaratini em São Paulo. A renovação está acontecendo agora, não é de uma hora para outra. Você não vai pegar uma liderança dessa de 30 anos e ganhar a Prefeitura de São Paulo, né? Assim, principalmente considerando todos os problemas que o partido enfrentou nos últimos 10 anos. Essa demonização, né? Então, isso é uma falácia de que o PT não está se renovando. Isso é uma falácia. Isso ficou para trás. E, pelo contrário, os quadros do PT mais velhos, alguns não estão nem disputando eleição, né? Que fazem até falta, do meu ponto de vista. E muitos e tem um gap geracional da geração do Haddad aí, só sobrou ele praticamente, porque um monte de gente foi preso, um monte de gente foi defenestrado. Não conseguiu ganhar protagonismo. Defenestrado da política, não conseguiu ganhar protagonismo. Enfim, então não caio nessa falácia de que o PT não está se renovando, não. Demorou para se renovar, talvez. Mas esse ano, acho que mostrou uns caminhos aí. E o Lula fez muitos discursos recentes falando para o jovem entrar na política. Se a gente for pegar até Recife, acabou de eleger sua mais jovem vereadora, que é a Cari Santos, do PT, teve mais de 9 mil votos, é uma jovem da periferia que fala muito com redes sociais, mas ninguém a cita, né, como uma cara da esquerda, a nova cara da esquerda, que sabe usar redes sociais. Talvez ela não tenha o sobrenome certo. Pois é. A gente vai para a última perguntinha deste bloco e do programa.
A última é do Bruno Leite, lá de São Lourenço, também lá no grupo do Telegram. Ele mandou assim: Lula e alguns quadros do alto escalão do PT, inclusive a presidenta Gleice Hoffmann, vem criticando a política de juros altos do Banco Central desde o primeiro ano de mandato. Semana passada, seu indicado à presidência do banco foi sabatinado pelo Senado e aprovado por grande maioria. Gabriel Galípolo, o futuro presidente, na última reunião do Copom, fez coro ao atual presidente do Banco Central e votou pelo aumento da taxa de juros. Gostaria de ouvir os painelistas sobre a indicação, o que esperar da taxa de juros e da relação do Banco Central com o governo a partir deste próximo mandato. Antes de passar para o economista do povo fazer essa explanação, vou lembrar vocês que na última semana de outubro vai ao ar um Lado B revista sobre Banco Central. A gente vai fazer um balanço aí do Banco Central, da relação do Banco Central aí do Roberto Campos com o Lula, e vai também falar um pouco sobre a expectativa aí do Galípolo, tá? Daniel, queremos te ouvir, você que é o nosso economista da palavra fácil. Quem ouve lá do B ouviu falar do Galípolo lá atrás, no início do ano, quando ele votou, ainda quando eram só 2 diretores nomeados pelo Lula, só esclarecendo, né, são 9 diretores, o presidente mais 8 diretores, e a cada 2 anos, pela lei de 2021, né, que instituiu essa independência do Banco Central, a cada 2 anos o presidente da República indica 2 diretores, a cada 2 anos não, a cada ano o presidente indica 2 diretores com mandatos de 4 anos, né, então o presidente assume, quando ele termina o mandato ele está com todos os diretores e mais o presidente, aí o presidente assume no mandato, no seu primeiro ano ele já indica 2, fica 7-2, no segundo ano ele indica mais 2, fica 5-4. No terceiro ano ele indica 2 e o presidente. E aí vira o placar, né, para 7-2. E no último ano ele indica os 2 restantes. E cada diretor desse indicado tem mandato de 4 anos. O Galípolo ele foi nomeado logo no início do governo Lula. Lula demorou a indicar, né, porque não fazia muita diferença, né, perder de 9-0, perder de 7-2. E ali por abril, eu acho, de 2023 ele foi indicado. E quando chegou no início desse ano, ele teve uma votação, acho que para manter os juros, não era nem para subir e tal. Ele se alinhou aos bolsonaristas lá, ele e o outro diretor indicado em 23 e tal. E eu, na época, falei, olha, eu acho que o Galípolo é o nome, é muito provável que vai ser indicado pelo Lula, e ele está fazendo a campanha dele. Está fazendo a campanha dele para não apanhar na mídia e para passar pelo Senado. Isso não significa, e a parte dele e os outros 3 diretores indicados pelo Lula terem votado também para aumentar os juros na última reunião do Copom, também não significa que agora que eles serão maioria a partir do ano que vem, que os juros vão começar a cair. Acho que não, acho que vai ter uma mudança na política de juros, a médio prazo, acho que até o final do mandato a gente pode esperar juros menores, mas ele tem uma série de reformas a serem feitas no Banco Central, com essa independência toda, né, agora que isso vai ter a maioria, para atacar em pontos que não são tão visíveis do grande público e nem da grande imprensa, mudanças mais silenciosas e que vão ter um impacto bastante significativo aí para o médio prazo. A principal delas é a questão do Boletim Focus, que é o boletim que dá a média, né, de expectativas do mercado e que acaba tendo um papel muito importante na metodologia de definição de cenários e de juros, que é um boletim que você colhe as opiniões do mercado. E aí você colhe as opiniões do mercado para que o mercado preveja... O boletim foda-se, né? Exatamente, né? Então... Só o boletim foda-se, hein? Você Semana reformar essa maneira de você pegar, de você medir as expectativas dos agentes econômicos, como você monta isso, né? É fundamental. E esse é um trabalho que está encomendado para o Galípolo e seus novos diretores, agora com maioria absoluta, né? A partir de janeiro, 7-2, fazerem. E, por fim, só queria falar aqui da trajetória de juros, né, dos governos petistas. Então, e essa questão também desse gradualismo, né, do Lula é falar Luiz Inácio Lula da Silva, né? Quem não conhece o Lula e o modo como ele age não prestou muita atenção. Não se dá um cavalo de pau no transatlântico. Quem falava isso acho que era o Dirceu, inclusive. Não prestou atenção nos últimos 20 anos aí do Brasil, 21 já, contando desde 2003, né? O Lula assumiu dia 1º de janeiro de 2003, com uma taxa Selic nominal de 26,5%. A gente fala de 10,75 hoje, né, de 11, 25, alto, absurdo e tal, era 26,5. Gente, Fernando Henrique saiu em 1º de janeiro de 2003 e largou uma Selic de 26,5%, o que representava quase 20% de taxa real, porque 2002 foi um ano de inflação alta. Essa taxa chegou
no início do governo do mandato seguinte do Lula, em janeiro de 2007, em 11,25%. E representava uma taxa real de pouco mais de 6%. E ela se estabilizou nesse patamar nominal, em torno de 11%, até o governo Dilma, só que em queda, porque a inflação, quando o Brasil deu aqueles picos de crescimento, né, do espetáculo do crescimento, 2009, 2010, a inflação deu uma subidinha, foi para casa de 6% ao ano, como a taxa nominal permanecia a mesma, né, a taxa real de juros caía. E aí vai lembrar, né, durante os 8 anos dos governos Lula 1 e 2, o Banco Central não era independente, o presidente tinha livre nomeação, e o presidente do Banco Central era Henrique Meirelles, que não apenas era um ex-presidente do Bank Boston, em 2002, como quando ele foi nomeado em dezembro de 2002, ele foi anunciada a nomeação, né, em dezembro de 2002, para quando o Lula tomasse posse, ele era deputado federal eleito pelo PSDB de Goiás. E, obviamente, foi muito criticado na época. PSDB de Goiás mostrando... Sempre à esquerda, Sempre né? à esquerda, mostrando como a nossa amiga Ava, né, mostrando aí seu caráter de esquerda pra valer. E na época isso era uma clara sinalização do PT ao mercado, né, de tentar ter algum respaldo do mercado para não ser varrido, e ao longo de, pelo menos durante o primeiro mandato do Lula, né, que teve essa trajetória consistente de queda de juros para chegar em 11, quem vocalizar, como o Lula tinha o poder da caneta e tinha nomeado o presidente do Banco Central, o Lula não podia falar mal do juro, né? Porque senão, meu filho, você tá... Falando sobre si próprio, Você né? tá falando sobre si próprio. Você que nomeou o cara, você pode demiti-lo e nomear outro. Quem vocalizava essa reclamação contra os juros altos era o vice-presidente, José Alencar, né, que tinha sido o cara da chapa, também uma sinalização, né, do empresariado e tal, e aí ele tinha esse papel de voz do setor produtivo e tal, de criticar os juros altos nessa estratégia lulista de sempre, né, de jogar pros dois lados, uma no cravo e outra na ferradura, e fazendo sua política de diminuição dos juros a médio prazo a essa feita, né, de forma gradual. Quando a Dilma entra, em janeiro de 2011, ela troca, ela não tinha esse papo, né, não, o Meirelles vai continuar e tal, o Meirelles não vai continuar, não é demitido porque muda o presidente, né, então venceu, acabou a gestão, ela nomeia outro Henrique Tombini, que tinha um perfil mais ligado ao Estado, que era do Banco do Brasil, e entra com a missão de abaixar os juros. E aí no Dilma abaixa nominal, e como você tinha uma inflaçãozinha ali razoável em 2011 e 2012, a gente chega em 2012 com uma taxa real de juros próxima de zero. E a Dilma mexeu nos juros também do varejo. Não sei se vocês vão lembrar, mandou o Banco do Brasil e Caixa Econômica baixarem juros ao consumidor na canetada. E um dos fatores para ter caído, começou aí, inclusive. Apanhou com uma época de alta popularidade ainda dela, 2011, 2012. Ela apanha, mas sem dó. Da imprensa que estava interferindo no mercado, intervencionista. Bom lembrar que ela começou a cair aí. Depois de 2013 e 2014, os juros dão uma subida, você tem um pico inflacionário no final de 12 e 13, e aí voltam a esse patamar de beirando 10%. Quando tem o impeachment, em 2016, vai lembrar o Brasil enfrentava uma crise econômica brutal, que não cede para 2017, vira uma estagnação em 2018, e o Temer joga os juros lá embaixo. Porque aí no receituáriozinho, né? Se você tá com uma inflação baixa, mas não tá sem crescimento, então você precisa jogar os juros lá embaixo. Os juros vão para 7% no nominal. A inflação tá baixa, então eles ficam ainda num patamar acima do real de 2012. E o Bolsonaro e Paulo Guedes, quando entram, em 2019, o Brasil tem taxa de juros real negativa. A Selic vai para 3%, 4%, né? E a gente já tinha o lado B bombando aí nessa época, 2019, e era uma tacada para tentar valorizar o mercado de ações, né? Porque se o juro tá tão baixo que não consegue remunerar o capital poupado, né? Essa grana dos poupadores, dos bancos, migra para alguma coisa que dê alguma coisa. Então o mercado de ação bomba em 2019. E era muito engraçado porque no receituário liberal, se você tá com juro, se você aumenta juro para segurar a atividade econômica, para segurar a inflação, o contrário também é verdade, né? Se você abaixa o juro, automaticamente vai ter investimento e crescimento econômico, que não houve. A gente estava com juros nominais, juros reais negativos em 2019, início de 20, e sem pandemia, né? Ainda antes da pandemia, a economia patinava. E aí, ouçam os lá do beijo de 2019, essas partes que vocês vão
entender por que a economia patinava apesar do juro muito baixo. E aí o juro volta a crescer exatamente agora no final da pandemia, 2022. O Campos Neto dá essa chicotada para cima nos juros. E apesar do Brasil voltar a crescer, apresentar fundamentos econômicos sólidos, até do ponto de vista neoliberal, de 2023 para cá, eles continuam inexplicavelmente altos, baseados só nessa expectativa. Então, fazendo esse apanhado aí, o que a gente pode esperar do Galípolo são reformas de pouca visibilidade para o grande público, mas muito importantes, e gradualismo na política monetária, porque Lula é isso daí. Só quero finalizar, a Luara provavelmente vai querer falar alguma coisa, mas só quero finalizar o seguinte: isso tudo que o Daniel falou aqui, eu desafio qualquer pessoa a me procurar depois e dizer se ele vai ver análise mais honesta que essa em qualquer meio de comunicação, de hoje até o dia que o Galípolo toma posse. E digo mais, essa pequena aula aí, 15 minutinhos, 10 minutinhos, você pode remunerar no Pix, no ladobedorrio@yahoo.com, tá? Porque o que o Fagner falou foi uma pequena aula de introdução, assim, economia 1, né? Enfim, macroeconomia. Introdução à teoria econômica 1. Mas assim, de maneira sucinta, de maneira honesta, de maneira didática. ladobedorrio@yahoo.com. Gostou? A primeira é grátis. Lu, pra gente concluir. Não, pra concluir, o que eu falo agora? Te botei na rabuda, né? Agora eu só falei isso aí mesmo, galera. Vou pro Lado B do Rio, apoio o Lado B do Rio. Obrigada, Daniel. Daniel é o nosso economista da palavra fácil. A gente tá muito tranquilo de deixar ele falar. É óbvio que a gente faz os apontamentos políticos, né, onde dá, mas assim... a gente confia muito porque ele explica muito bem, cara. As primeiras vezes que eu conversei com o Daniel, de lado B mesmo, de economia, eu ficava, caraca, cara, eu nunca consegui entender, assim, eu fiz economia na faculdade, né, economia 1, né, básica, e não era tão simples assim, o Daniel consegue mostrar pra gente, né, muito porque ele tem essa facilidade mesmo didática, né, de falar, ele não quer ficar falando economês, né, ele traduz pra gente, que eu acho que é fundamental, e é isso que eu ia falar, e que assim, cara, não tem, ele tá falando por ele pode errar as previsões, tá? Mas ele tá falando por ele, não tem ninguém, ele não tá falando por ninguém. E pensem sempre nisso na hora que vocês ouvirem, principalmente os analistas de economia que vocês veem aí, de banco, de grande imprensa, porque muitas vezes nem estão falando o que acham de fato, né? Isso é muito complicado. Daniel tem lado e é o lado B. É isso. Luara, então vou te dar uma boa noite pra você se despedir aí. Obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta. Boa noite para todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado vocês. Obrigado vocês. Mas eu quero aproveitar que a gente tocou num assunto aqui hoje para poder dizer, né, que no início da última semana o conflito no Oriente Médio completou um ano, né, com um verdadeiro genocídio perpetrado aí por Israel, que se comporta como bucha de canhão dos Estados Unidos, como diz o professor Pedro Huberman. Coloca a vida dos judeus em risco, massacra palestinos e agora libaneses, ultrapassa todos os limites e parece que não há ninguém disposto a parar o Netanyahu, né? Então, a gente fica aqui, fala, tenta colocar, né, em pauta, mas fica com esse gosto amargo de falência da comunidade internacional, mas eu acho que há pelo menos um jeito de fazer algo que eu considero muito importante, sim, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja a gente fazendo aqui no lado B, nas nossas redes, a posição, né? Marcar a posição, que é de não esquecer. Isso. Não esquecer que Israel comete crimes de guerra, que Netanyahu precisa responder por isso, e que eu adoraria saber, como bem lembrou o nosso amigo, camarada aí, Leandro Amin, onde é que estão todos aqueles que relativizaram esse genocídio depois de 8 de outubro de 2023. Eu acho que a gente precisa saber, quando nós falamos, né, aqui de quem tem lado, nós sabemos, todos os nossos ouvintes sabem qual é esse lado, e eu quero lembrar aqui de novo, né, lembrar para não esquecer. É isso, bem lembrado, Luara. Fagner, boa noite. Boa noite, mais uma vez agradecer a presença de vocês, Daniel, Caio, Luara. Agradecer os ouvintes que estão com a gente mais uma semana, aqueles que nos apoiam. Se você não apoia o lado B, por favor, repense, né, onde você está colocando os seus investimentos, né? Em vez de ficar lá nessas bets proibidas aí, você pode colocar nas legais também. Você pode colocar o dinheiro no lado B. E é isso, dizer que estou de volta no dia 7 de novembro, se tudo der certo, e vai dar. Boa viagem.
Hoje foi um lado B daqueles, hein? Bem, do jeito que a galera gosta. Que a gente Falamos pra caramba. Não, e a gente falou de tanto assunto. Tinham 4 assuntos na pauta, a gente falou de uns 8, assim. Tipo, a gente foi falando. Mas a gente gosta disso e os ouvintes também, principalmente os mais antigos. Dani, tchau. Tchau. Semana que vem o último pré-segundo turno, né? Isso. Vamos dissecar aí essas eleições pendentes do Brasil afora. É isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, a gente pretende fazer um último giro eleitoral, né? Principalmente aí no segundo turno em Cuiabá, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo e Natal. E se tudo der certo, a gente vai buscar... Petrópolis, né? Vai buscar participações especiais aí nas capitais, tentar aí contato com jornalistas independentes. Inclusive, se você for um jornalista independente, se você conhece um jornalista, um comunicador independente dessas 5 capitais, fale com a gente, porque a gente está precisando aí de algumas indicações, a gente tem algumas, a gente vai pedir aí um áudiozinho pra galera dar um apanhado, porque a gente acompanha de longe, né? E temos as nossas opiniões, a gente acompanha com um ou outro influenciador mais de perto e tal, mas a gente quer ouvir as pessoas, tá? A gente vai buscar aí nessa semana, se você conhecer alguém, entre em contato com a gente. Um forte amplexo, até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.